Alô, líderes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso LideraCast. Esse é o episódio 9. Você acredita, cara? Não sei se você está acompanhando todos. Se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Se você já está com a gente desde o primeiro, seja muito mais bem-vindo ainda, porque hoje nós estamos recebendo um cara que vem falar de inteligência artificial no Lidera Lab e é claro que a gente traz ele para falar com a gente aqui no LideraCast. Então, senhoras e senhores, eu quero que vocês conheçam, recebam esse cara que eu já posso chamar de amigo aqui, essa fera. Pega na minha mão aqui, Alcides Zanarotti aí, meu cara. Como é que você tá? Tudo bem, Eric? 100%? 100%. Seja muito bem-vindo, viu? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Trazer aí um conhecimento de tecnologia e poder compartilhar com todo o pessoal aqui do sul de Minas, né? Especialmente o pessoal de Varginha. Isso aí. Né? Acho que esse é uma oportunidade muito grande para mim de poder compartilhar também tudo o que eu sei aí e também poder influenciar um pouco na vida das pessoas, né? Motivar as pessoas a buscar caminhos, né? E etc. Ô, Alcides, você falou de influenciar, cara, a gente tava trocando uma ideia mais cedo, né? Você me contou lá de 1998, quando o UOL foi fundado, que você entrou em 99 e a gente invariavelmente tocou no assunto bate-papo UOL. Cara, com certeza alguém que tá nos assistindo passou pelo Bate-Papo UOL. Eu não teclei na época, mas até aproveito pra mandar um abraço pro meu padrinho, Helder, que, cara, era um terror ali no Bate-Papo UOL. Era um cara que adorava, batia muito papo, gostava muito de usar. E aquilo ali marcou uma geração, né, cara? E você fez parte dessa história. Queria que a gente começasse contando isso. E eu só vou te pedir pra você puxar seu microfone mais pra perto aí, pra galera ouvir melhor você. Tá legal. Ou se você quiser chegar pra frente também. Mas me conta um pouco dessa história do Bate-Papo UOL, cara. Bom, de fato, Eric, o UOL foi fundado ali em 1996, né? Eu falei 98, né? Eu falei 98. Perto, tá perto, mas é que você entrou em 99. 98 foi quando eu me formei. Você se formou. Eu me formei. Eu notei essa informação aqui. 96. 96 foi quando o UOL foi fundado, Folha, isso, aquela história toda, né? Isso, surgiu ali do Grupo Folha e com o objetivo de levar entretenimento e conteúdo pro público nascente da internet brasileira, né? Porque isso aí na época era mato, né, cara? Era mato. Você pode dizer que todo mundo ali foi pioneiro, né? O pessoal que teve as ideias, a motivação, investiu ali, os caras foram pioneiros no negócio de internet no Brasil, né? Sim. Como outras empresas também que surgiram naquela época. Mas o UOL eu acho que é mais marcante porque até hoje a gente tem essa trilha de conteúdo, entretenimento muito forte, né? Todo mundo conhece. De cada 10 pessoas que acessam a internet hoje, 9 passam pelo UOL. Então, é uma audiência enorme, né? Falando um pouco dessa minha trajetória no UOL, que começou em 99, meu primeiro desafio foi desenvolver um kit era um CD de instalação. Eu lembro disso, cara. Que as pessoas... Pelo correio, né? Era distribuído por revista, era distribuído pelo próprio jornal da Folha. E eram CDs que ele tinha um software dentro, que na hora que você colocava ele na sua leitura de CD, ele automaticamente rodava e abriu uma tela que era para você fazer uma assinatura trial de conexão à internet. Olha que loucura, cara. Trial de conexão à internet. Internet por CD, né? Olha que loucura, por né, CD. Cara? E essa foi o meu primeiro desafio, né? O que você fez nessa época ali? Eu desenvolvi o software, né? Era um software que tinha que rodar no Windows 3.11 e rodar no Windows 95. E todo CD era um CD customizado. Ele é uma impressão em cima e quando abria era uma coisa diferente. Duas customizações, né? De fora e de dentro, né? Isso, tinha customização do layout, mas o mais importante era o que vinha junto com o CD. E tinha um muito famoso que eram os jingles da Folha. Então tinha um ratinho que a Folha usava na propaganda dela, que era ele ficava falando assim, 2244 mil, mais uma vez. Só que ele falava com várias entonações.
Esse CD, quando... E o que é isso? Era o telefone da Era o telefone Folha? da Folha, para você ligar, para você assinar. anunciar, às vezes, Anunciar. ou tinha muito anúncio no jornal naquela época, e também tinha gente que queria assinar o jornal para consumir o conteúdo, né? Aham. Então, a gente, como era o grupo Folha e o UOL ali, a gente tinha muitas demandas dessa da Folha, ou de parceiros da Folha, Gazeta de Santos, tal. Na época, a gente era um dos grandes parceiros da Abril, então tinha Sex Club, tinha Playboy. E aí, Fazia parte desse pacote. aí você imagina a festa que era, né? Quando chegava o conteúdo dessas Sex Club e Playboy, vinha lá a tecnologia inteira na minha mesa. Ou faz uma cópia pra mim, faz uma cópia pro outro, né? Tinha uma gravadora gigante de CD. Copiadora, assim, Copiadora, punha um ali e girava 10. Caraca. Aí a galera vinha tudo pedir lá. Mas esse do Jingle da Folha é icônico. Que legal, Até cara. hoje tem pessoa que fala assim, pô, eu fiquei por muito tempo guardando, porque eu gostava de escutar o jingle e tal. Bom, e aí eu desenvolvi uma nova plataforma para produzir o CD, para ser mais fácil de produzir o CD, coisa e tal. E se tornou uma plataforma tão fácil para desenvolver o CD, que o meu chefe na época falou assim, você não vai mais trabalhar com isso daí. Eu vou te colocar para trabalhar com parte web. Nossa, aí era estrada de terra total, né, cara? E era totalmente diferente para mim. Eu era programador de desktop. Que ano que era isso? Que ano que era isso? Isso tava ali na virada tava em 2020. Ah, já era 2020. Não, desculpa. 2000, né? Já era 2020. Não, porque, cara, quando a gente fala, só contextualizando aqui, né? Às vezes a gente fala 96 e tal, vão fazer 30 anos, cara. Nós estamos em 2024, 2026, 30 anos. 30 anos, Alcides, dessa história da internet brasileira. E você pode falar com propriedade que o UOL mudou muito a internet brasileira, né, cara? Mudou muito, pô. O UOL, quando ele percebeu que a audiência estava crescendo, o UOL criou uma empresa que chamava AcessoNet. Que fazia o quê? AcessoNet era encarregada de criar POPs no Brasil inteiro. O que é um POP? Na minha cabeça veio pop-up. O POP, ele é um conjunto de hardware que ele é instalado dentro de um data center e ele recebia a conexão dos usuários de internet e a partir da conexão de internet ele prestava o serviço ali a conexão telefônica. Na época era o telefone, então ele recebia, né, a chamada telefônica e por ali ele distribuía o conteúdo para o cliente. O que era importante disso? Imagina o seguinte... É como se fosse uma descentralização da rede para torná-la mais rápida? Isso, tipo isso? Exatamente, exatamente. Então, se tinha um POP em Santo André, você pagava uma ligação local em Santo André. Pronto, entendeu? Entendi. E aí você tinha o conteúdo sendo distribuído também de forma mais rápida ali. Porque ele reunia o acesso ali, vamos dizer, né? Tornava ela mais rápida, ficava mais barato para o usuário final. Caraca, bicho, olha que loucura. Mas aí você foi cuidar dessa parte? Não. Só tô dando aqui mais uma informação. Contexto. Você né? vê como o negócio foi montado de forma a pensar muito amplamente em como possibilitar esse crescimento da internet brasileira. Né? Nossa, caraca, Cides, que loucura, bicho. Então, de novo, isso é 2000? Isso é 2000 Isso não? 2000. Tá. AcessoNet 99 2000. Esse é um ponto importante, né? Porque era aquela época do acesso discado. Não sei se vocês lembram daquele Pulso Único na madrugada. Lembro, claro, e no final de semana também. No final de semana também. Eu lembro do barulho. O modem, o modem. Caraca, o que é aquilo, bicho? Que loucura. Quem já passou com a internet, né? Cara, eu lembro de ir na casa do meu tio pra ver foto que os amigos mandavam no e-mail. E era tipo 5 minutos pra carregar uma foto. Vocês lembram disso? Assim, eu quero ver uma foto. Aí carregava. Ó lá, já dá pra ver as pessoas que estão na foto. Aí, travou. Aí você não via o final, cara. Tipo uma foto de uma festa, uma coisa quando já tinha câmera digital, né? Sim. E aqui no interior, né? Nós estamos gravando em Varginha. Pra quem tá chegando no LideraCast através da rede do Alcides, pra quem tá nos assistindo pela primeira vez, aqui era muito comum, não sei se em São Paulo, Santo André, a região sul, Alcides,
eram sites de festa. E essa galera, tipo, tinha uma câmera digital, né? Que fazia a cobertura, né? Pô, eu fui ter câmera digital, aliás. Cara, acho que eu não tive câmera digital, eu fui ter no celular. Já não tive a câmera digital em si, eu não tive. Eu fui ter já com o celular. Então, o que acontecia? Essa galera entrava de graça na balada, tirava foto e subia no site. Aqui em Varginha era a noite toda... Você lembra, Renan? A noite toda, Portal da Night... E aí agora vem uma aspas interessante. Eu conheci, né? Tive a primeira foto da minha atual esposa no Portal da Night, ou no Portal da Night, que era festa de 15 anos de uma amiga em comum. Sim. E aí eu coloquei lá assim, ela chamava Marisabel, Bebel, era aniversário de 15 anos dela, da menina que era amiga nossa em comum. Aí tava a Aline, que é outra amiga nossa em comum, sim, a Bebel e uma outra menina. E eu não sabia o nome dela, botei lá, Aline, Bebel e Bonitona. É minha esposa. Hoje. Olha que louco. Então, tipo, sério que não perde tempo. Demorou um tempo, né? Mas deu certo, né? Mas, cara, a grande questão que eu quis dizer disso veja como o acesso à internet mudou e as gerações que estão acessando hoje acham a coisa mais fácil do mundo de abrir aqui e assistir um desenho. A minha filha abre aqui, eu boto pra ela às vezes ali um desenho da Peppa Pig. Cara, se ela não soube o que a gente lenhou nesse mato, Alcides. E aí você, como uma das pessoas que de fato lenhou, né? Tipo, você realmente capinou essa estrada de terra aí pra gente poder correr hoje. Então, obrigado por isso. Já acabou aqui o Lideracast. Não precisa falar mais nada. Você já entrega pra ele a medalha honoris causa aqui, ô Renan, da internet brasileira. E acabou, Cid. Obrigado, viu? Que é isso. Bicho, mas termina de me contar do Acesso Net aí pra gente poder ir em frente. Então, a Acesso Net foi uma empresa que trouxe essa viabilidade para as pessoas conectarem cada vez mais próximas. Falando em próximo, vou te pedir para você ou você chegar para frente ou você puxar o microfone, que senão a turma não vai ouvir a gente. Tá de boa? Então, beleza. Próximas aos pontos de distribuição de conteúdo, né? Melhorando ali a qualidade do serviço de internet, né? E, enfim, Acesso Net. Então, o UOL já tinha ali o conteúdo de revista, tinha um conteúdo de bate-papo, conteúdo, jornal. E a gente tinha um bate-papo, mas não era um bate-papo que ele era muito limitado. E tinha o e-mail do UOL já na época também. Então o UOL já tinha alguns produtos ali, âncoras, né? Sendo desenvolvidos e disponibilizados para os usuários de internet. Bom, voltando ao meu ponto, eu conversei com esse meu chefe na época, eu era analista júnior, né? Analista de sistema júnior, e ele falou assim, olha, você vai começar agora a trabalhar com web. E, bom, eu falei, cara, eu não tenho ainda essa habilidade toda aí com coisa web e tal, vamos pegando. E por incrível que pareça, para mim foi muito fácil. Foi muito fácil. Porque era uma linguagem mais escritural e ela era muito parecida com as linguagens de computação que eu usava. Para programação, de desktop. Depois, à frente, começou a vir a programação orientada a objeto, começou a vir adventos da computação. Mim eu já não sei o que é diferentes. Mas eu peguei muito rápido. Na época era o PHP. Tinha o PHP, tinha o ASP, não tinha? CodeFusion, tinha o ASP, né? O UOL foi uma das primeiras empresas que fez um comércio eletrônico. O Pão de Açúcar. Aí o UOL construiu para o Pão de Açúcar? Construiu para o Pão de Açúcar o primeiro e-commerce dele. Que vendia os itens do supermercado mesmo. Que vendia os itens do supermercado. Era um dos diferenciais que a gente tinha. Isso quando, mais ou menos? 2000 também? Isso era 2000, 2001, por aí. E o crescimento é absurdo, né, Alcides? Porque isso em 2000, você parar assim, em 2000, 20 anos. Só que para a internet parece 200 anos, né? A quantidade, a diferença de lá para cá parece em 200 anos e não 20, né? Sei lá, o que os carros mudaram em 20 anos? O que a educação mudou em 20 anos? Umas coisinhas ou outras. O que a internet mudou em 20 anos? Água pro vinho, não dá pra comparar, né? Não dá pra comparar. É uma exponencial, né? Muito. A tecnologia, ela segue uma exponencial.
E, putz, você me faz essas perguntas, eu fico lembrando Conta aí, que conta eu aí. pegava, não era só desenvolver, né? Às vezes chegava até as máquinas lá, a gente pegava as máquinas e punha no rack lá para funcionar, né? Tinha que fazer tudo, né? Hoje em dia, cada pessoa tem um papel dentro de um departamento de tecnologia, Mas né? isso te ensinou muito, né? Ensinou Nessa muito. época, né? Ensinou muito, tomei vários choques. O que te ensinou? Cara, mais é a questão de isolamento, assim. Fora isso, não é nada, não. Que isso. Mas, tipo assim, o seu papel, obviamente, não era esse, mas o time devia ser muito pequeno, né? Era um time pequeno. Na época, tinha um pouco até de... O pessoal que desenvolvia em grandes empresas assim, os caras não queriam ainda entrar naquele ramo da internet, né? Que era uma tecnologia nova, né? Será que esse trem vai vingar? Será que isso aí vai funcionar? Vai vingar, vou lá agora, tem uma molecada lá, vou ter que correr junto com eles. E então a gente era um grupo novo de pessoas, assim, tudo... Você acha que você pegou uma janela de oportunidade Peguei uma mesmo? janela de oportunidade, né? Eu trabalhava, anteriormente, em 98, eu trabalhava na CTBC. O que é? Não sei. A CTBC é a Companhia Telefônica da Borda do Campo. Era uma companhia ligada a Algar. Aham, conheço. E ela era a companhia que cuidava de toda a parte de telefonia no ABC Paulista. E lá, era só programação de desktop. E os caras mais velhos que desenvolviam em desktop, os caras eram os reis, sabe? Eu nunca vi o código deles, mas os caras falavam que era o melhor código do mundo. E quando eles olhavam o seu, era o pior código do mundo, né? Então, quando a gente começou a se mover para o desenvolvimento web, ali naquele ano de 99 que eu entrei no UOL, começou a web ter mais demanda, começou a crescer, mostrar que era um caminho. Era engraçado, porque a gente contratava alguns programadores no mercado e o cara não era especialista na web. E aí o cara sentava do meu lado lá, um cara muito mais velho, que tinha muito mais bagagem que eu. Pra aprender com você. Pra aprender. Então você sempre foi um cara que gostou de compartilhar ou nessa época você era meio que obrigadão mesmo e fazia? Eu sempre gostei, Eric. Eu acho que a discussão... ela sobre um assunto, o compartilhamento, ele faz você ter visões diferentes do problema, sabe? Peraí, que essa é muito boa. Como é que é? Fala de novo aí. Quando você compartilha um problema, né? E você discute ele com outras pessoas... Ele parece ficar mais leve, né? Você começa a ter visões diferentes dele, né? A pessoa também te alimenta com informação, com uma opinião diferente, e isso te ajuda depois, quando você vai ponderar a respeito, a ter mais instrumentos para tomar uma decisão, né? É porque quando você diz que se esse problema fosse de um amigo seu e ele estivesse te contando, seria mais fácil de resolver, né? Então, se você colocar ele na mesa, realmente você vai ter outras visões e ele pode parecer novos caminhos para você poder resolver, né, cara? Isso é verdade. Durante a nossa jornada, teve um dia que a gente conversou... Eu e você? Eu e você. Sobre um assunto de economia. Não sei se você lembra. E eu falei para você, Eric, hoje em dia essa área de mídia é uma área que está bastante concorrida, está bastante difícil o negócio de mídia, né? E eu falei para você, eu também tô vendo o Brasil aqui em outros negócios sofrendo bastante, né? E você chegou e falou assim para mim, aqui no sul de Minas, eu tô vendo um negócio diferente, eu tô vendo um negócio de uma forma positiva, sabe? Isso te faz lembrar sempre para você não generalizar o problema, entendeu? Porque o problema de um lugar é diferente do outro. O problema de uma pessoa é diferente do outro, apesar de terem o mesmo nome às vezes. Sim. Entendeu? Entendi. Faz muito sentido. E é muito grande, as coisas são muito grandes hoje pra você generalizar, né? Assim, muito grande. Você falar, não, porque aqui em São Paulo é assim. São Paulo é um mundo. Varginha, que é uma cidade de 145 mil habitantes, você falar aqui em Varginha é assim, você não pode. Três Corações, você não pode. Três Pontas aqui do lado, você não pode falar. Não... Lembrar de não generalizar é muito importante mesmo, né, cara? Sim, muito importante. É muito importante, de fato.
Mas a gente fica indo e voltando, eu quero deixar você concluir. Mas desculpa eu ficar te interrompendo e trazendo coisas, isso, viu, cara? É o bate... Faustão. Esta fera, bicho, brincadeira, Alcides Anarói. Eu quero seguir a linha Pra gente chegar para em... responder tua primeira pergunta, né? Que foi o seguinte: como uma pessoa chega na posição que eu cheguei? E você vai ver que eu comecei do cargo mais baixo, né? E ali, então, em 2002, eu estava fazendo desenvolvimento web, PHP e tal, só que eu era muito fuçador. E aí Você falou que pegou fácil a primeira linha ali, né? Peguei pra web. fácil a parte de desenvolvimento web, e era a época do Linux. Aham. E aí, eu me enveredava a pegar as piores instalação de Linux para enfiar na minha máquina, né? E era aquelas máquinas assim que o modem era virtualizado, compartilhava a memória RAM, o teclado era o teclado ABNT, né? Que é o nosso teclado PTBR, né? Aham. E você pegava a instalação de Linux, não funcionava Nada. quase nenhum periférico, né? Aham. Ah, E não aí, funcionava, ele não Não lia funcionava. por causa do seu drive. Eu lembro até da capinha dele que era um pinguinzinho, um negocinho Tinha assim, um não era? pinguinzinho, No Linux, Eu né? usava uma versão que chamava Slack, Aham. que era uma versão complicada só que era muito legal, porque ela tinha uns controles de tela muito legal e eu gostava. E aí tinha que ficar entrando em diretório, eu compilava os programas, fazia tudo e tal. E isso me deu um background também de administração de sistema muito forte. Muito forte. E tinha um time lá na empresa. Nessa época você tava na CTBC? Ou não? Já tava no UOL, né? Já estava no UOL. Ah, tá. A CTBC foi Rápido. só um exemplo de como era essa questão de desenvolvimento de software ali ali em 98, né? Ah. Quando eu entrei numa empresa que era uma empresa que ela era muito old school, né? Tudo era desenvolvimento ou era em C++, ou era você estava desenvolvendo em COBOL, você escolhia C++ ou COBOL. COBOL, já ouvi falar também. E eu não gostava muito de mainframe, então eu ia lá no C++. E os caras que eram minha referência, eles nunca deixavam olhar o código deles, mas quando eles olhavam o meu, eles sempre criticavam. Quando eu fui trabalhar no UOL, eu entrei fazendo desktop, mas depois eu já fui para web. E aí, quando eu estava desenvolvendo web, aí que é o contraponto. Eu vi gente vindo do mercado que era manjava programador de desktop. Vinha aprender com você. E você. o cara sentava do meu lado e explica aí como que eu faço para subir um web server. Né? Que o web server é o último ponto que trabalha o protocolo da internet, que é o protocolo HTTP, e que depois o browser converte vai ler isso na página. Né? Então o web server era onde você roda. Ainda é assim? Ainda é assim, mas evoluiu muito. Tem diversas tecnologias hoje que no final é um web server sempre que está falando o protocolo HTTP. // tô brincando. Ele está falando ali o protocolo HTTP em cima do protocolo TCP, tá? E quando o seu browser conecta nele, ele dá aquele output do HTTP para o browser que converte. Que converte para poder. Então é sempre o web server, mas ali por trás, hoje tem muitas tecnologias. Você pode estar rodando tecnologia, tem os lugares onde você roda, você pode estar rodando numa nuvem pública, você pode estar rodando numa nuvem dentro do seu data center, você pode estar rodando dentro de uma máquina no seu data center, que era o modelo que a jantfazia na lá. época. Na época lá não existia nuvem, né? Existia esse conceito? Não existia, né? não. Era máquina, foi como eu falei. Às vezes a gente fazia uma compra da Sun, aí chegava uma máquina que era do tamanho dessa mesa aqui, ó. O menino que está lá, ele não aguentava, porque a fonte do negócio é 50 quilos cada fonte naquela época. A máquina custava $100 mil, né? E aí, para pegar aquilo e colocar no rack, ele não conseguia pôr sozinho. Aí lá os desenvolvedores ajudavam ele, né? Um segura daqui, outro segura lá, põe aí os parafusos e ligava a máquina. Então até isso a gente chegou a fazer. Limpar cabo de rede. Eu trocava a máquina da memória. Era assim, cara. Era... Caraca. O ON ali naquela fase era
me fez aprender muito. E o que essas habilidades aí que você naquela ocasião enfrentava, né? Tipo, não era meu papel. Como é que você enxergava isso na época, assim? Tipo, cara, vou ajudar, mas não... Tua pergunta é muito boa, velho. Muito boa. Porque, sabe aquela... Eu acho que as pessoas, elas precisam correr atrás das coisas, sabe? Hoje eu vejo menos isso. Então era assim, tinha um sistema para sair... Não importa, cara, se eu estou desenvolvendo, se o outro ali está fazendo a parte da máquina, se o nosso trabalho em conjunto não ocorrer, a gente não entrega o que tem ali no fim. E é um objetivo de todo mundo. Então a gente precisa sempre ter essa motivação de fazer o algo mais. Né? É o trabalhar independente... vamos colocar assim, do meu papel nesse caso, mas é o time, jogar junto mesmo. Jogar né? junto, independente de se você sabe que tem aquela habilidade ou não. É uma oportunidade para você também conhecer. Eu não tinha habilidade nenhuma de configurar um servidor desse tamanho. Depois eu fui aprendendo ele e no futuro, quando eu comecei a desenvolver muito em baixo nível, tentando explorar muito a capacidade de um servidor, eu sabia como ele funcionava. Eu sabia que o processador dele, nessa época, era processador RISC que a gente usava na internet. É um processador que ele tem a frequência dele de megahertz é muito baixa. Só que era uma máquina que ela tinha 16 processadores. Era uma máquina que tinha vários pentes de memória. E aí, quando você faz um programa, se você não for habilidoso para fazer um programa para uma máquina dessa, teu programa roda só numa CPU. Isso faz ele ficar lento? Isso faz ele... Você explora muito uma CPU, exige muito dela, e você não consegue alcançar todas a performance da máquina. Então, o ideal é que quando você estava desenvolvendo naquela época, mais baixo nível, você começasse a setar a afinidade de cada parte do teu programa para uma CPU. E Nossa, aí, é complexo demais isso, Assis. então, Mas hoje ainda tem que ter essa... Não. Isso hoje está muito abstraído. Uhum. A capacidade... Eu vou chegar num ponto aqui que você vai ver. Eu tô tentando trazer, assim, só para não te interromper mais uma vez, mas para quem está nos assistindo e não é do meio da tecnologia, que é o meu caso, né? Eu não sou da programação, não sei. Então, assim, tentando entender para traduzir de alguma forma para quem está nos assistindo de uma maneira didática, assim. Mas desculpa ficar te interrompendo. Eu só tô preocupado com o microfone do Alcides, não é muito longe, não, da boca dele. Tá bom. Então, em 2002, eu fui convidado. 2001, 2002, eu fui convidado a participar do projeto Bate-Papo. Era um novo Bate-Papo. E era um projeto que ele era meio tumultuado, porque o outro time que fazia o bate-papo não podia saber que a gente estava fazendo um novo bate-papo. Tinha um conflito ali dentro e tal. E a gente desenvolvendo esse bate-papo aí, um novo bate-papo, a gente passou por diversos problemas de crescimento de audiência, né? A audiência estava crescendo muito e aquele bate-papozinho que a gente tinha lá já não estava aguentando. Agora, a gente vai lançar um novo. Só que a audiência que tá chegando é muito maior. Então, era uma audiência de 16 mil clientes que usavam bate-papo até 2001 ali. Em 2002, 2003, a gente já estava batendo 40, 60 mil. Simultâneos? Simultâneos. Então, você imagina uma aplicação simultaneamente aguentando isso. Aguentar em números de page view é uma coisa, aguentar simultâneo é muito pior. É muito pior. Então, a gente tinha lá aquela maquinona, Solaris, lá, Sun, da época, $100 mil. E essa tecnologia passou também a não ser mais a tecnologia ideal. As máquinas com processador Intel, processador CISC, elas começaram a bater essas máquinas. Então, uma maquininha da Dell na época, só que tinha um nível de megahertz muito maior, 2.800 megahertz, ela matava uma máquina dessa. E quanto custava? Custava 10% no máximo daquela máquina. E aí as coisas foram muito legais, porque foi assim, a gente foi crescendo em audiência, a gente foi trocando nossa plataforma, que era uma plataforma RISC, uma plataforma CISC,
E tudo isso exigia muito mais conhecimento, muito mais conhecimento. Enfim, ajudei a fazer essa nova plataforma do bate-papo e virei pai dela, né? Virei pai dela. Um belo dia só tinha eu de programador na operação, cuidando dela. E era a época que começou a surgir o Orkut, e todo mundo achava que o Orkut ia matar o bate-papo. Uhum. Mas não aconteceu, e não aconteceu até hoje. Até hoje o bate-papo tá lá. Tá lá, inclusive no meio do caminho aí teve uma... Hoje você não tem mais ligação com o bate-papo ou não? O bate-papo tá na tua... É um dos produtos... Que estão na tua alçada. Que um dos meus times de desenvolvimento cuida. Então eu tenho um carinho especial. Que legal, Eles cara. gostam quando eu participo das conversas, né? Uhum. E o bate-papo, ele tem um desafio que naquela época já envolvia uma das características, vamos dizer, uma das tecnologias de inteligência artificial. E isso era quando? 2000 e pouco? Isso era lá em 2004, 2005. O que era o problema que a gente precisava trabalhar com máquina de aprendizado? Era o spam no bate-papo. Que um robozinho entrava, não era nem robô, era a galera mesmo? O cara, ele põe um robozinho para ficar fazendo propaganda de site pornográfico, né? Uhum. E esse cara, ele se usou assim, a inteligência às vezes é usada pro bem e pro mal, né? Sim. E o cara, ele fez tudo na vida, né? Ele usou uma estratégia que foi muito interessante na época. O que ele fazia? Ele mandava um link na sala de bate-papo falando assim, entre aqui no meu site. Eu lembro até hoje, era cidadeamadora.com.br. E as pessoas entravam lá no site e tinha pornografia de tudo que é jeito. Só que quando você entrava no site dele, o que ele fazia? Ele punha um vírus lá, quando você clicava nos vídeos, ele te infectava. E ele te infectava, sabe para quê? Quando o bate-papo, ele é um alvo de propaganda, né? E também de exploração, né? Tentativa de derrubar o bate-papo. Então, na entrada das salas do bate-papo, a gente colocou um desafio, que é o desafio do CAPTCHA. Tá. Mas na época não era CAPTCHA, né? Ou já era? Já era o CAPTCHA. Uhum. E o CAPTCHA, ele é uma derivação de um teorema de Turing, que é a máquina com processamento e memória infinita. E para que você usa isso? Para identificar características que só o ser humano tem contra uma máquina. Uhum. Então, tua capacidade visual, tua capacidade de escutar. A gente desenvolveu... Ler um negócio embaralhado, né? A gente desenvolveu um teste de Turing, acho que foi um dos primeiros, o CAPTCHA lá, acho que foi um dos primeiros do Brasil. A gente desenvolveu isso. Não nesse projeto Bate-Papo, num outro projeto que era a Casa dos Artistas. Não sei se vocês lembram da Casa dos Artistas. Lembro. Então, no SBT, Supla e a... Não era esse? Esse foi um projetinho de uma semana que me chamaram, né? Falaram assim, vamos fazer o projeto da Casa dos Artistas, você vai participar. Mas é uma enquete. Uma enquete precisa ter uma forma de o pessoal não burlar ela. Beleza, vamos fazer um teste de Turing. Fizemos um teste de Turing, aquelas letras todas, não sei o quê. Eu lembro até hoje. Primeiro dia, acho que era o Frota e uma outra mulher lá que estava no paredão, né? E eu estava lá no UOL. Aí o Silvio Santos, a gente teve reunião com o Silvio Santos. Sério? Você teve reunião com ele, cara? E foi muito engraçado, né? Porque o Silvio Santos tava lá nós lá no UOL, sistema pronto para receber aquela pancadaria, né? E o Silvio Santos falou assim, oi, gostei. Vamos abrir a enquete lá no UOL. Vai lá todo mundo votar no UOL. E eu e o DBA, né, na época, lá no UOL assistindo TV. Na hora que começou a pancadaria, o nosso banco de dados travou. Que isso, Travou cara? Por quê? Porque nós fomos obrigados a colocar auditoria no banco de dados porque evitar... o SBT pediu. E o banco de dados, ele tinha uma característica, na época, dos discos dele estar preparado para muita leitura e não para muita escrita. E quando o banco começou a escrever, ele travou.
Caramba! Aí passou uma meia hora, o Silvio Santos parou tudo lá na UOL. Era eu e o... Era eu e o cara lá. Que legal, Aí chegou cara! todo mundo do UOL lá, tal. A gente conseguiu dar um jeito. Mas você era moleque na época, não? Você tinha quantos anos? Você já era... Não, o que você tinha? Uns 20 e poucos anos, assim? Tava lá com os 24, 28 anos. Que responsa, né, cara? Pra rodar isso aí. Ô, bicho, e tipo, o UOL tinha uma ligação com o SBT na época? Não, foi só uma ação, uma... Esses grupos de mídia, eles Conversam, né? Conversam Dialogam, muito. pra Hoje, convergir. se você entrar no portal do UOL, você vai ver lá que tem a Band, que é a nossa parceira, tem a Rede TV, TV Cultura. Então... Tem muito diálogo também, por causa de conteúdo, né? Todas essas empresas fazem parte de organizações, né? Na época do Covid era um pool, né, de mídia que dialogava todos os dias para poder... Foi um consórcio de mídia que todo mundo se envolveu para ter fazer clareza nos dados, né, mensurar dados, poder colocar com... Porque era um risco do governo tá de alguma maneira manipulando os dados e tal, né? É muito interessante esse diálogo que existe, né? E aí, voltando nessa parte, só pra você terminar, a parceria te marcou porque você foi responsável por derrubar o Silvio Santos numa apresentação. Foi, derrubamos o Silvio Santos lá. Mas, enfim, esse projeto do teste Turing que surgiu na Casa dos Artistas, a gente usou ele no bate-papo. Então, toda hora, na hora de você entrar numa sala de bate-papo, você precisava responder o Turing. Aham. E aí, qual que foi a sacada do spammer? Eu vou fazer Alguém que vai preencher pra mim vai... Isso, ele hackeou uma galera. Que entrava e... Aí o cara respondia o primeiro teste de Turing, dava falha pro cara, só que ele jogava o robô pra dentro da sala e ele jogava o robô da máquina do cara, com o IP do cara. Então, tipo, era legítimo, né? Era legítimo. Ele propagou o robô dele. O cara foi muito sagaz, né? Para várias máquinas. Então, quando eu ia bloquear ele também, eu não pegava o IP dele. Eu bloqueava um cara que era um cliente do UOL, às vezes. Aí dava ligação na central, tal. Enfim, aí a gente começou a atuar bloqueando as mensagens dele. E aí a gente criou uma machine learning que ela aprendia o perfil da mensagem, os textos que ele postava, vídeo, cidade caseira lá, tal, que ele mandava. Amadora, cidade amadora. Ele mandava aquilo lá, processava, gerava um token. Quando ele mandava de novo, pumba, dava match. Não vai aparecer. Só que esse cara, ele era, assim, ele fez a gente evoluir, né? Você tinha que ter levado ele pra dentro, vem trabalhar com a gente. Eu digo às vezes que assim, o nosso inimigo faz você evoluir, os nossos amigos também fazem a gente evoluir. Total. Né? Tem uma frase, não sei se é do Cortella, mas eu ouvi dele, que é: concorrente burro te emburrece, concorrente forte fortalece, concorrente inteligente, por aí vai, né? Então assim, se comparar com concorrentes fracos, você sempre vai ser fraco, né? Sempre vai ser fraco. Mas indo ali, o que o cara começava a fazer? Então ele não tinha cidade amadora, ele não escrevia cidade amadora, aí ele começou a usar o C, o número 1, o D, AD, e começou a trocar quebrar. Até hoje as pessoas fazem isso no Twitter, né? No Instagram, no Facebook. Porque isso, pro ser humano, você lê o contexto. Você lê normal, Você lê o contexto. Aí o algoritmo, ele tinha que ser mais esperto. Antes de fazer comparação com os tokens que eu tinha gerado, ele tinha que limpar a string e converter ela para uma string de leitura. Então, naquela época, a gente já estava usando um modelo era uma máquina de aprendizado, né? Ela ia processando mensagens. Eu determinava algumas salas que eu queria que ela escutasse. Ela ia lá processando. E tinha determinados comportamentos de mensagem. O cara que manda mensagem muito rápida. O cara que, você mandou mensagem, ele respondeu. Isso aí tem característica de robô. Aí eu não bloqueava, deixava rolar. Mas, por baixo do pano, eu pegava aquela mensagem, eu tokenizava ela. Ela usava para ensinar, né, a máquina nesse caso. E isso daí é um teorema chamado Teorema de Bayes, que é um teorema de comparação de probabilidades que aconteceram antes.
E aí a gente aplicava o teorema de Bayes e ia bloqueando as Uma mensagens. galera, que loucura, cara. Então porque- já, assim, o pessoal fala de inteligência artificial hoje, mas isso vem de muito tempo atrás. A inteligência artificial, esse modelo de machine learning, que depois evoluiu para deep learning, hoje tem os modelos básicos, né, os foundations model, isso daí vem de muito tempo se propagando. Hoje é que a gente tem muito mais capacidade de processamento. Dali do início da pandemia para cá, 2020, 2021, a capacidade de GCPU para processar a informação, ela cresceu de forma gigante. Isso fez esse boom da Generative AI, né? Bom, Não, eu tô nem te interrompendo, porque, cara, é muito conhecimento, Alcides, isso que você tá trazendo aqui pra mim, pra nós, enquanto quem tá nos assistindo, e me faz refletir muita coisa, cara. Como é que a gente... isso se torna tão comum que a gente não faz ideia da complexidade, né, que tá por trás. Uma coisa à toa, sei lá, tá rodando um vídeo na TV aqui, né? Por quanto tempo TV foi só a programação que você não conseguia mexer nessa programação? Não conseguia mexer. Hoje ela é uma tela a mais que você projeta o telefone, projeta o computador, projeta o pendrive. Cara, é a complexidade Hoje disso ela por tem uma trás. CPU. Tem uma CPU, exatamente. Tem conexão sistema à internet. operacional. Não é, cara? Então é muito louco. E pra gente se torna tão comum que você falando, eu tô, tipo, voltando em coisas que eu olhava e achava tão simples, e a complexidade que é, e o motivo que é o CAPTCHA. Tipo, o motivo que é, né? E aí o mais louco também é esse cara que hackeou, de falar assim, não, poxa, se precisa de alguém para poder bater uma senha, né? Que é uma senha que troca todo o tempo. Quantos coqueiros você vê nas imagens? Clique nos coqueiros. Bom, alguém clicou, pum, pôs o robozinho dele pra dentro e dá-lhe mensagem, dá-lhe mensagem, dá-lhe mensagem. Olha isso, cara, é muito uma interessante. engenharia social gigante. Muito grande, Gigante. muito grande. Ó, vamos passar para a segunda página do nosso papo, que eu quero falar ainda com você de liderança. Tá bom, vamos lá. E quero falar com você de inteligência artificial nos moldes atuais, do que a gente tem visto. Então, eu quero te perguntar primeiro sobre essa questão de liderança, assim, Alcides. Você hoje, abaixo e paralelo a você, ou que estão no seu guarda-chuva, quantas pessoas em média você lidera hoje? Hoje devo estar com umas 450. 450. Só? Só. Oh, caraca, né, bicho? E hoje você tem um relacionamento direto com elas, assim? Como que funciona? Hoje eu tenho uma estrutura de gerentes gerais e diretores que atuam direto comigo. Aham. E eles têm também gerentes. Vai cascateando, gerais, né? isso, até chegar no nível de coordenador, né? E a gente tem uma carreira lá também de especialistas, né? Aham. Então tem alguns especialistas que respondem para mim, porque eles têm níveis de gerentes gerais. É um especialista 3. Alguns deles foram desenvolvedores comigo. Que é isso, cara. Então, os caras me conhecem, é legal, porque quando eu entro junto, a gente começa a bater uns papos assim, né? Hoje tá muito fácil, né? O que nós já fizemos, né, o que nós cara? já fizemos. E é uma estrutura, eu digo que eu tenho um time excelente. O Mateuzinho já fez parte desse time. Só explicar, né? Matheus tá aqui com a gente. Matheus, nosso parceirão do Lidera Lab, foi quem fez a ponte para trazer o Alcides pra gente. O Matheus, inclusive, que esteve aqui já sentado nessa sua cadeira no Lidera Cash 5, Renan. O do Matheus foi o 5, não foi? Se eu não errei o número, eu sempre erro os números aqui, Alcides. Mas provavelmente o seu é o 9, o dele é o 5. São duas camisas importantes, né? No time, né? Camisa 5 e camisa 9. Vamos falar de futebol, não que vocês são São Paulino e vai. Vamos voltar. E, cara, nesse contexto de liderança, assim, né? Você esquece a parte do programador, como líder mesmo, papel de líder, assim. O que você enxerga como uma característica sua? E aí eu quero te perguntar 3 elementos que você julga como muito importantes na sua liderança, que você vê que as pessoas reconhecem. Pô, o Alcides é um cara, é um líder que compartilha, o Alcides é um líder exigente, o Alcides Quais são 3 características do Alcides líder que você recebe de feedback dos seus liderados, do seu time, dos seus gestores e afins numa reunião assim? O pessoal diz que eu dou muita autonomia,
acredito muito no trabalho que cada um executa. E de fato, a minha resposta é sempre assim: se não fosse você, se você não fosse essa pessoa que representa tudo isso para mim, você não estaria nessa posição. Teria uma outra posição. Então, todo mundo que está ligado a mim, se eu estou dando autonomia, é porque eu tenho muita confiança na pessoa. Porque para tratar um negócio desse de risco, um negócio que envolve prestação de serviço para milhões de pessoas, você tem que confiar na pessoa. É muita responsabilidade, né? Você pensar assim, olhar quantas pessoas acessam isso por dia, quantas pessoas acessam isso por mês, né? Cara, é muita gente, né? E a galera tem essa dimensão assim? Isso é muito colocado? Sim, eles têm noção do peso da missão que eles responsabilidade. têm. Então, assim, a autonomia, ela tem essa ligação com a confiança, né? E você também enxergar na pessoa a capacidade de executar as tarefas. Então, você é um cara que sabe ver talentos, que sabe identificar essas... Acredito que sim. Porque também, Eric, se você der autonomia e a pessoa ela não conseguir desempenhar aquela atividade, a primeira coisa que vai acontecer com ela é frustração. Eu acertei em todas as minhas escolhas, não. Teve muito erro também. Teve erros, cara. Sempre tem. Aquele cara que eu acreditava que ele podia desenvolver uma determinada atividade, ele acabou não conseguindo fazer. E talvez aquela muita autonomia que eu tivesse dado para ele tenha gerado essa bagunça no meio do caminho. Então é uma reflexão que eu faço sempre, sabe? Eu dou autonomia, mas eu estou sempre olhando. Então a pessoa fala, você dá muito autonomia. Eu dou, cara, mas eu estou sempre olhando. Eu sei o que está acontecendo. Sei, né? sempre está acontecendo. Você está olhando todo o tempo, mas eu sei o que está acontecendo ali, né? Então acho que a autonomia é uma coisa que... mas a autonomia é ligada à confiança e também essa detecção da capacidade da pessoa executar o trabalho dela, né? Capacidades, tá. E o que seria um terceiro? Eu acho que eu sou uma pessoa humilde, assim, na hora de discutir os assuntos. Eu nunca fechei porta para nenhum analista de sistemas. Os caras me procuram, às vezes eles acham legal me chamar para as reuniões, mesmo que eu falo um monte de coisa old school, mas esse laço, de novo, confiança, né, credibilidade, eles gostam quando eu dou o exemplo, né, quando eu assumo um desafio com eles, né, essa parceria, né, então acho que humildade, mas talvez é uma palavra não muito caracteriza, mas a parceria, sabe? Eu consigo entender o que você quer dizer, porque a gente, apesar de ser quase uma obrigação isso de um líder, né? Mas a gente está muito acostumado a ver o líder que senta numa cadeira, ocupa uma posição que é um trono e quem está abaixo que se vire. Então, quando você fala da humildade e da parceria, acho que elas se complementam com muita clareza. Quer dizer assim, tipo, conte comigo que eu tô aqui. Eu tô aqui para fazer com você, eu tô aqui para orientar, eu tô aqui para, em caso de eu mesmo errar, de aprender com você também. Eu acho que isso é uma característica muito boa na liderança. Quando você coloca, me inspira muito. Isso não somente com você, a gente já recebeu algumas pessoas aqui no Lidera Lab, consequentemente no Lidera Cash, e eu não canso de falar isso. Quanto mais alta a posição da pessoa, olha que interessante, quanto mais alta a posição da pessoa, mais humilde, mais acessível, mais simples, mais generosa ela é. Porque eu não sei se é porque ela já alcançou um nível de maturidade financeira, de maturidade profissional, que ela já entendeu que o valor não está só no dinheiro, que não está só no poder, e ela entendeu que também está no compartilhar, que também está no contribuir, no construir junto. Eu acho que tem muita relação com isso, cara. Eu acho que tem as duas coisas. Além do cara poder já estar numa situação financeira estável, eu acho que toda aquela trilha que ele fez ajuda você
Na hora que você tá falando com uma outra pessoa, se pôr na posição dela Sim, e falar, puta, eu já passei por isso, exatamente. né? Putz, eu sei que naquele momento, que aquele time, que eu tava numa dificuldade, eu queria ter alguém que me puxasse e falasse assim, ó, não, você errou, cara, mas nós vamos acertar agora. Entendeu? Então, quando você tem essa bagagem que você construiu, passou, é, eu sempre digo pro pessoal que tem a carreira ela não pode ter double jump. Defina o O double que é o, jump. o double jump? É você, por exemplo, ser um analista de sistema júnior e alguém chega no mercado e fala assim, ó, vem aqui que você vai ser o sênior. Isso é um para mim é um mal. Você vai matar muitos degraus que ele tinha que ter subido. Muitos degraus. A gente tem que construir no nosso prédio. O prédio é construído um andar em cima do outro, cara. Você não tira andar do meio, entendeu? Então, a pessoa ela tem que criar bagagem para ela chegar ali na frente. Por exemplo, uma carreira de coordenador, uma carreira de gerente, que lida muito com pessoa. Cara, você tem que saber lidar com a pessoa. Senão, numa situação que ela não tá legal, você vai jogar ela mais para baixo. Não, né? e o Matheus pensou em alguém quando falou do double jump aí, que a gente falou de uma pessoa que subiu num determinado, uma determinada posição e esquece que pulou etapas, né? Double jump é pular etapas, Pular né, cara? etapas, Onde você ouviu isso, cara? Muito bom essa, muito boa mesmo, cara. Essa daí vem de nós. Muito boa porque ela ilustra, e eu até tomo a liberdade de pegar a tua humildade com parceria e colocar junto aqui o empatia, né, cara? Porque você já passou por isso, Alcides? Já Você passei. já passou. Talvez se alguém te pedisse ajuda pra botar um hack, talvez hoje não seja tão pesado, mas você fala, opa, vem cá que eu te ajudo, vem cá que eu te ensino. Ó, não põe a mão ali não que vai dar choque. Eu juro pra você que eu iria de novo, cara. Cara, é muito Eu legal iria de isso. novo, porque é gratificante, cara. Eu passo nos corredores do UOL, eu faço questão de todo mundo que eu conheço, eu cumprimento. Você vai com que frequência pra lá? Agora eu tô indo bastante, né? Tô indo 3 vezes por semana, que a gente tá com um projeto bem importante. Aham. E eu tenho... O projeto é muito complexo. E eu me senti no dever De estar lá. de estar lá junto com o time. Porque a gente está negociando com o fornecedor. E fornecedor, assim, você pega perfis diferentes de fornecedor, você está falando com um cara de vendas, às vezes você é um cara técnico. Antes de chegar no meu time de compras, a gente tem que ter a certeza e tem que ter o cheiro do valor das coisas. E você falar com essas pessoas que são de um outro gênero que você está falando uma linguagem distante. E eu já passei por muito disso. Então eu sei como as coisas vão se alinhando, né? Vão acontecendo. Eu mesmo estava numa reunião dessa e eu senti arrogância de um fornecedor. No dia seguinte eu liguei e falei assim, você está fora Era uma concorrência? Da concorrência. Você falou pro fornecedor? Falei. Sabe por quê, cara? Primeira coisa, como eu vou comprar um software, alguma coisa, com uma pessoa que não me respeita? Caraca. O respeito, ele também tá ligado na onde? Na confiança. Sim. Então, se o cara não me respeita, ele não vai eu não tenho confiança nele. Eu vou postergar, continuar gastando meu tempo com uma pessoa dessa? Não. E se ele não te respeita na posição que você tá atualmente, imagina o restante do seu time que tá começando, que tá tendo que negociar, tá tendo que exigir alguma melhoria, tá dando um feedback, esquece, a relação já começa muito ruim, né, cara? Aí eu conversei com a pessoa, né, que eu vi o tratamento, e eu falei assim, cara... E ele falou assim, eu vi que você não ficou confortável ali na hora que o cara tava falando e tal. Eu não quis brecar ele, deixei o rapaz, né, falou, eu não quis brecar, deixei ele até o fim. Mas eu ia falar pra você, cara, esse é a empresa que eu não quero continuar tratando. Negociando. Eu falei, pode ficar frio. Ele me falou no outro dia, ontem eu já falei com ele, já falei que ele tá fora. Resolvido, né? Cara? Resolvido, cara. Ou se isso é muito legal, cara, porque junto uma parte que você falou desse tato, né? Você usou do termo do presencial, do
Você falou do cheiro, né? Alguma coisa assim, né? De estar perto e tal, e sentir e tudo mais. E a gente realiza um evento presencial, né, cara? Que as pessoas têm a chance de fazer uma pergunta pra você, né? O Lidera lá vai ser amanhã. E eu gosto muito de preservar um tempo para as pessoas perguntarem, cara. Falar assim, tipo, Alcides, como é que eu posso, sabe? Tipo, pô, quero ouvir tua opinião. Isso acho que tem muito valor. E o presencial, para esse tipo de atividade, não tem comparação, né, cara? Tem coisas que diferente. Ninguém te pediu para ir 3 vezes por semana no UOL. Hoje vocês têm uma flexibilidade híbrida e tal. Sim. Mas, pô, não, me senti na obrigação de estar por esse projeto. Eu quero estar perto, eu quero... Pô, isso é muito legal, cara. Isso é muito massa mesmo. Isso é fazer parte do time, né, cara? Não é esperar... Não é sair na foto, né, cara? Sair na foto, E eu acho que esse é um comportamento que todo líder deveria ter, sabe? Sim. Deveria estar ali sendo com o time no momento ruim, no momento bom, né? Isso é, de novo, confiança, credibilidade, respeito. Autonomia, Exemplo. confiança, enxergar oportunidades e capacidades, humildade e parceria. Caraca. E quem foram, assim, líderes que têm características que você, ao jogar junto, ao trabalhar junto, te inspiraram muito? Não precisa ser o nome da pessoa, mas assim, quais características que você admira muito, que você acredita que bons líderes devam ter? Eu gosto do cara que gosta de trabalhar. Aquele cara que... não tem tempo ruim. Hoje nós estamos com um problema, vamos ficar aí até de manhã, depois a gente tira uma folga lá na frente, você não precisa nem me falar quando vai ser. E esses caras foram me marcando. Foram te inspirando. Eu falava, não, cara, porque você pediu e porque eu acredito no time, porque eu acredito no negócio, vamos. Cara, eu já passei noite dentro do data center, velho. Semanas. Sério? Semanas dentro do data center. Mas, tipo, sem voltava pra cá pra tomar um banho, dormir Voltava pra casa, tomava um banho e voltava no dia seguinte. Com o all host. Problema no all host. Se caiu o seu site nós na quase noite perdemos todos os dados de hospedagem que a gente tinha. Sério, cara? Mas Ou é muito delicado, né, Alcides? Mas a gente foi muito resiliente, cara. Conseguimos... A gente tinha várias cópias dos dados, pusemos tudo no ar, perdeu uma vírgula. Mas foi uma semana, cara, que era assim... Eu chegava no UOL 8 horas da manhã, aí o pau quebrava até meia-noite, ia pra casa, tomava um banho, voltava, comendo pizza de abobrinha toda noite, porque às vezes não funcionava no delivery, cara, era só pizza de abobrinha, velho. Mas por que pizza de abobrinha? Porque era perto lá? Funcionava uma ou duas pizzarias à noite, depois das 11, era no centro de São Paulo, era no data center da Alameda Glatt, lá no centro de São Paulo. E a única que era boa lá era de abobrinha. Nós comíamos pizza de abobrinha, velho. Caraca. Eu levava pra casa, minha esposa falou, você não traz mais não, tá? Por favor. Mas não foi uma vez só, teve o próprio bate-papo, quando eu tava nessa luta com o spammer aí, todo dia de manhã eu tinha que fazer uma entrega de software entre 4 e 6 horas da manhã. Porque o bate-papo, durante o dia... às 4 horas da tarde na época, ele já estava lá com 30 mil pessoas. Aquecia à noite, né? E na madruga, meia-noite, já tinha 70 mil pessoas. Então, eu tinha que pegar o horário de menor... para poder mexer. Audiência para poder mexer. Tapar os buracos, vai estar passando menos gente no trânsito, né, cara? Hoje tem conceito de tecnologia, tipo blue-green, nuvem, que você pode mexer durante o dia no sistema. Tranquilo. Naquela época não tinha nada disso. Então eu ia... teve vez que era todo dia acordando, 4 horas da manhã, pegava o carro, fazia o delivery, tinha mais um cara lá da operação comigo. E aí você me fala, pô, foi uma época dura, foi, mas de muito aprendizado, sabe? Esses caras que estiveram comigo lá no passado, muitos deles são gestores hoje. E assim, cara, eu tenho certeza que o cara chegar para mim e mostrar um negócio aqui, tenho certeza que em nenhum momento esse cara vai tentar me passar uma informação errada. Foi companheiro na trincheira, né? Na trincheira. É diferente, cara. Como é que é? Mar tranquilo? Nunca fez bom capitão?
Bom marinheiro, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Tem que passar por essas ondas aí mesmo, né, cara? Então, esses chefes que, porra, quando eles falavam, meu, vai ter que fazer, eu falava, cara, deixa quieto, deixa comigo que eu vou. Sempre esse deixa comigo. Traz muita confiança. Traz muita confiança. E teve cara muito técnico também, que foi. A minha carreira, ela foi uma carreira. Eu cheguei a ser especialista 2. Aí eu mudei, como foi minha carreira? Analista. Você não foi double jump? Júnior, pleno, sênior. Aí eu virei coordenador, porque meu time era muito técnico e meu diretor falou assim, você é o único que sabe conversar, velho. Caraca, não, porque é uma característica mais introspectiva, ou mais dos dados da programação, a galera é mais introspectiva mesmo, né? Aí ele falou, você vai ser coordenador. Só que meu time tinha um cara só abaixo de mim, os outros 2 eram especialista 2. Entendi. Só que eu era o coordenador do negócio, eu não podia dar feedback, quem tinha que dar era o diretor e tal. Mas quando era para tratar do projeto, conversar com as outras áreas, ia eu. E quando eu falei isso pra ele, eu falei, pô, mas eu vou parar de programar porque eu não quero. Alguém falou que você vai parar de programar? Só tô falando que você virou coordenador. Eu tinha virado coordenador. A preocupação era não parar de programar, né, cara? E, cara, eu sempre gostei de tecnologia. Aí eu acho que eu passei por um diretor que ele achava que talvez ele pudesse... Eu tava já numa fase que eu precisava tomar uma decisão. Ou ia para especialista 2 ou passava para gerente. E ele veio me perguntar, o que você quer? Porque, cara, você navega nos 2 lugares, o que você quer? Aí eu falei assim, pô, eu queria ser especialista 2. Aí eu fui ser especialista 2. Só que aí tinha um coordenador no time. E todo mundo só me referenciava. É porque o líder não é... Ele é eleito, né? Aí Muitas vezes ele não é indicado, assim, ele é eleito, né? Então o time confiava muito mais em você, identificava muito mais as características em você do que nesse outro cara. Né? Nesse outro cara. Aí a gente resolveu de novo, vamos voltar. Aí eu virei gerente. Aí você foi lá, experimentou e viu, né? E, cara, tinha essa habilidade de falar com pessoa, tinha habilidade de tocar projeto, de se organizar, né? Porque projeto é assim, não basta você planejar. Você tem que planejar e executar. São coisas muito diferentes. As pessoas fazem... Estratégico, tático, operacional. Vai em tudo, né? Muita gente acha que faz um bom planejamento e faz uma execução porca. Então você precisa fazer os 2. Mas aí, Aí, cara, foi assim... virei gerente geral, ganhei o Allhost, já tinha bate-papo, já tinha e-mail. E-mail era a maior plataforma de e-mail do Brasil. Caramba. Eu já tinha... nessa época que eu virei gerente, era gerente de e-mail. Essa época era o e-mail, tipo, sei lá, exemplo, eric@uol.com.br. Era pago? Isso era pago? Esse é pago e tinha um modelo gratuito que era o @bol. Os 2 eram... Nossa, assim, o Bol, eu lembro de não conseguia... Você não conseguia pôr teu nome sem número de jeito nenhum, cara. Isso era dezenas de milhões de caixas postais, tá? Olha, dezenas de milhões. Coisa maluca. Aí ele já te sugeria, tipo assim, no meu caso, eu botava lá, por exemplo, Eric Costa, exemplo. Ele dava Eric Costa 7421. Pô, tinha 7.420. É essa a lógica? A quantidade de e-mails que ele... Tipo, ele bota um número sequencial assim ou não tem essa lógica? Isso é um algoritmozinho de sugestão, né? lá. Pega tua data de nascimento, faz um cálculo e dá uma sugestão. Mas não necessariamente é uma ordem, né? Não é uma ordem. Pode combinar o sufixo do seu nome mais o prefixo do sobrenome, aí põe um número. Entendi. Antes de ele te dar aquela sugestão, ele vê no banco se tem. Então são sugestões disponíveis. Entendi. E a base de dados, ela é difícil você limpar uma base de dados porque tem histórico. E a gente tem um compromisso muito forte com o Ministério Público. Então a gente guarda até 5 anos dados. Então a gente pode liberar uma caixa postal imediatamente. A nossa legislação, por questões... Ali pode ter muito álibi ali, por exemplo. Pode, né? Então, pode não, tem, né? Tem. Seguramente tem, porque uma troca de mensagem ali tem muito conteúdo. Tem várias situações aí que ocorrem. Mas muito sensível, a palavra acho que é sensível, né, Alcides, também, além de responsabilidade, a sensibilidade disso é muito grande, né, cara? Muito. Porque se você quiser, com 2 cliques você abre todas as cartas que a pessoa recebeu na vida, né, online, né, tipo, olha que loucura, né, cara? Então, e
amanhã a gente vai falar de inteligência artificial, né? Vamos entrar nela já, vamos entrar nela? E como a gente fala para o bem, a gente tem gente usando a inteligência artificial para o bem. E agora, cada vez mais a gente percebe ataques cibernéticos. Pro mal, então, você ia dizer, né? Você falou pro bem, pro mal, nesse caso. E agora para o mal, né? Então tem muita gente, muito pessoa mal intencionada usando a inteligência artificial para montar um e-mail, para fugir dos filtros de spam. Uhum. Pô, a gente tava falando, você bota um número lá no título, né? Umas questões assim. Porque você vai alterando a base de dados. O algoritmo de um e-mail, ele é uma machine learning. A maioria é baseada no teorema de Bayes, que, dado uma ocorrência anterior, você consegue probabilisticamente detectar ela no futuro. Uhum. Agora, quando a gente está falando da AI generativa, a AI generativa ela tem duas camadas em cima de uma machine learning. Ela tem deep learning, que é uma rede neural, que tem uma base de dados gigante. E em cima dessas duas, da machine learning e da deep learning, vem os modelos foundation models. Então, o foundation model que a generativa usa hoje está em cima de duas capacidades da tecnologia de classificação de dados poderosíssimas. E com isso você cria produtos, né, como o ChatGPT. Então o cara vai lá no ChatGPT, ele pega, eu quero fazer uma propaganda de Viagra. Faz uma propaganda de Viagra aí para mim. E ele escreve. E ele escreve ela com uma linguagem muito copy convincente. Convincente. E essa é essa característica do ser humano que ela herda, né, da linguagem natural, ela começa a escapar de filtro. E aí começa a chegar na caixinha postal do cliente o phishing. Com um linkzinho lá que vai pagar essa conta aqui. Na hora que você vai pagar a conta, você pagou a conta do outro. Então, a gente já está vendo isso ocorrer, né? E, cara, daí para frente tem muita coisa acontecendo. Você quer ver um outro problema sério? É esses veículos autônomos, usando AI, usando IoT, usando 5G. Imagina você tá num carro, você está dirigindo um carro que ele está guiando sozinho e você é hackeado. Caramba, eu nunca tinha pensado por esse lado. Porque a gente só vê a gente vê meio com paixão, né? Só vê o lado bom do negócio, né? E aí? E aí ele te tira da estrada. E se for um avião autônomo? E se for hackeado? Não, você tem que falar isso amanhã lá, porque a provocação é boa demais, cara. É boa demais. Uma coisa simples, o cara pode conectar na tua casa, você tá lá com a casa automatizada, ele pode te gravar. Apaga a tua casa, abre um portão. Faz o que quiser contigo. Você faz um assalto por inteligência artificial, por exemplo, porque você pode dar um input para uma senha, né, que vai entrar, acessou a senha, você colocou a senha, manda uma mensagem da própria central de dados da casa inteligente, aí você confirma a senha, pum, né, tipo, faz como se ele tivesse caído e volta e bater a senha de novo. Bateu a senha de novo, acessou sua casa, abriu o portão da sua casa enquanto você está dormindo, entrou lá, assaltou, fechou o portão e vai embora. O cara também pega as câmeras da casa e começa a pôr a AI para repetir uma cena para treinar o comportamento dele, saber todo horário que sai e tal. Nossa, Alcides é um balaio que não tem fundo, cara. Você vai muito, muito distante nisso. O que pra gente caminhar para nossa reta final, o que é o seu maior... aliás, antes dessa pergunta, você é mais otimista ou mais pessimista com o futuro da inteligência artificial? Eu sou muito otimista. Eu sou muito otimista, porque eu enxergo hoje um conceito para mim que é muito importante, é o conceito de copilot, né? Pensando mesmo... Copiloto mesmo, para te ajudar. Pensando em você ser o piloto e ela te ajudar. Então, ela pode te ajudar a desenvolver texto, ela pode te ajudar
Pesquisas rápidas, Pesquisas dados, compilar dados e fazer né, cara? Isso você acredita que eu faço muito? A minha esposa comprou uma sala comercial e aí ela falou assim, nossa, amor, hoje é a entrega. O que eu tenho que observar para ver se tá tudo em ordem? Não sei, mas vem cá. Estou adquirindo uma sala comercial, não sei o que, minha primeira vez, não sei. Quais os principais pontos eu tenho que observar para saber se estão... Tava em São Paulo, não sei se eu falei com você, né? Que eu fui num evento em Barueri. Dentro do evento, deu um intervalinho. Tomar um café, não sei o que. Aí a minha esposa queria ir num restaurante. Coloquei, estou em Perdizes, não estava lá, mas estava hospedado em Perdizes, na casa de um amigo. Estou em Perdizes, gostaria que você fizesse uma planilha de Excel com o top 10 restaurantes em São Paulo, com o principal item do cardápio que você me sugere, média de preço e distância de Perdizes. Entre. Apareceu tudo lá pra você. Para. Ele não deu preço, ele deu 1S, 2S, 3S, né? Cifrão para o preço, o prato e a distância de... Eu botei um endereço, né? Perdizes porque é o bairro. Botei um endereço, assim, de tal lugar, rua tal. Ô, Alcides, a gente escolheu o restaurante por ali, velho. Incrível, né? Não, cara. Então, tipo assim, eu também sou muito otimista, né? Mas a gente não pode ser apaixonado, né? Em nada na vida. Você tem que ter... Peraí, o que eu tô dando de informação, o que eu tô fazendo aqui? Porque isso é uma realidade, né? A gente não pode também ser inocente, né, Alcides, disso. Eu falo que minha avó tem 80 anos e aprende crochê no YouTube. Isso é um fato. Mas minha avó não foi educada digitalmente. Ela clica em quase tudo que ela vê. Então, tipo... Será que a gente também, em alguns momentos, não tá dando muita informação? Né? Tipo, qual é o limite, né? É difícil, né, cara? Como que você vê isso? Então, tem vários exemplos aí que a gente precisa prestar atenção, que é, por exemplo, o consumo de mídia social. Aquele algoritmo que você acessa lá no TikTok ou no Instagram... Passa a te sugerir tudo que você durou mais de 3 segundos ali, né? Eles são viciantes, né? Absurdo. E aí eles começam a comprometer sua vida social, te tomam um tempo. Então, as empresas que estão por trás disso, elas... Não é essa a preocupação dela. A preocupação dela é a audiência, tempo, né? E é uma questão difícil, Eric. A gente... hoje, no celular, você tem aqui um negocinho que te fala quanto tempo você está ficando no lugar. Então, a gente poderia fazer uma programação, por exemplo, para bloquear para a criança, para fazer, né? Então, a tecnologia, ela é um bem. Sim. Só que ela tem que ser muito bem usada. Sim. Um bem muito bem usado. Bem usado. Entendeu? O que eu gosto de refletir sobre é o avião. Tem uma fala do Santos Dumont que... Na época, ele sofreu muito quando soube que o avião já estava sendo usado em guerra, né? Pra soltar bomba. E ele falava, pô, eu criei para aproximar pessoas. Eu criei para que famílias pudessem se encontrar, se unir, não para matar. E isso é muito louco, cara, porque é o mesmo avião. É o mesmo equipamento, com o mesmo combustível, com o mesmo processo de decolagem e pouso. Só que ele pode te levar para... Te trazer de São Paulo para Varginha, um exemplo. Ou levar uma bomba, ou bater num prédio, ou matar pessoas que estão lá dentro. É o mesmo. E aí, cara, com todo o respeito da comparação, mas nesse contexto que você pega o ChatGPT, pegando ele para vender Viagra para pessoas que, né, tipo, sei lá, com copy persuasivo, super persuasivo, ou outro tipo de medicamento, outro tipo de, né, de placebos em geral aí que a gente vê, disfarçados de não trópicos, ou para escrever uma carta de amor, ou pra, sei lá, sabe? Então, tipo, qual é o limiar? Onde é que a gente tá? Cara, eu acho que vem muito da educação, vem muito da consciência, vem muito da nossa própria evolução, maturidade, para poder olhar para isso e falar qual o uso que eu quero dar para, né, cara? Acho que é mais ou menos por esse caminho. Você acha que faz sentido? Eu acho que faz muito sentido. E assim, a gente tá falando... A inteligência artificial, ela vai salvar muitas vidas, hein? No momento que ela te tem a possibilidade de analisar seu diagnóstico, te acompanhar no dia a dia, ela pode prever uma situação, e já tem acontecido, de salvar a sua vida. Ela pode ser usada
por um médico, por exemplo, para comparar diagnósticos de uma determinada doença Naquela rara, idade, naquele perfil, naquele comportamento. por exemplo, que não tem um banco de conhecimento grande. Então, isso tem um sempre lado bem. Mas tem algumas coisas também que a gente tem que pensar no caminho, cara. Eu estava falando para vocês, o poder de processamento cresceu gigantescamente, né? E cada dia, a cada 2 anos, 3 anos, a quantidade de dados vai dobrar. Exponencial, Né? Nós estamos no yottabyte, nós estamos vivendo a era do yottabyte. E tem amanhã nós vamos mostrar, tem um já bem acima dele. Qual que é? Brontobyte, alguma coisa assim. Brontobyte, que é isso mesmo, você me mostrou na apresentação. Então, o yottabyte é 1000 Não, como é que é? O yottabyte está 1 milhão acima do petabyte. Do petabyte. Que isso, cara? Tipo, eu tô acabando de falar de abrir uma foto que era 12 KB, imagina. Acho que é 1024 elevado a 18. Ah, meu Deus, que isso, cara. É muito dado. E esses dados eles vão dobrar. E a necessidade mundial de processar os dados vai crescer. E para crescer, precisa de processamento. Para processamento, você precisa ter geração de energia, e isso tem como consequência emissão de gás carbônico. Então, a gente tem que ter equilíbrio, né, cara? Regulamentação, e todo mundo precisa ver que a gente vive num planeta que o que a gente faz aqui, o ser humano faz, vai interferir para gerações futuras, né? Então, a gente tem que pensar no futuro também, do que a gente está deixando. Que senão vai acontecer igual o Exterminador do Futuro lá. Vai chegar lá na frente, quem vai estar dominando o negócio vai ser uma máquina, porque ela não está nem aí com calor, ela não precisa de água, não precisa de nada. E o ser humano vai estar vivendo dentro do buraco. Que louco, né? Esse filme é de quando, hein? Sei lá, 80, alguma coisa? É um filme... Por aí, não é? É um filme que é um dos 10 filmes sobre inteligência artificial que mais se... debate, dá de exemplo. Se recomenda. Eu vou entrar de moto amanhã no... Ó. Mentira. Mas você toparia entrar de óculos escuros? E jaqueta de couro? Você toparia, não? Fala sério. Toparia, pô. Vocês é muito bom, né, cara? Ô, bicho, aqui. Renanzão, nós estamos batendo quanto aí de tempo? 1h20. Ó, Cids, cara, eu preciso, antes de mais nada, agradecer uma coisa que você não falou aqui, apesar de ter falado da autonomia que você dá, das oportunidades que você enxerga, da humildade, a sua generosidade. Preciso agradecer muito a sua generosidade. Obrigado. Ter se deslocado de São Paulo para estar aqui. Nós estamos gravando uma quarta-feira, o Lidera Lab amanhã, numa quinta-feira. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo tamanho do seu coração de ter vindo até aqui. Compartilhar com nossos líderes aqui no sul de Minas. Nesse momento a gente está ecoando para qualquer lugar, né? Mas amanhã a gente vai estar ecoando e é um recorde, tá? Amanhã, nesse exato momento, que o carrinho fecha amanhã, nesse exato momento a gente já tem mais pessoas na história de todos os Lidera Labs. Que legal, até aqui. É a sua responsabilidade. Então, mas isso tudo é graças a uma escolha de tema que a gente acertou. O Matheus fez uma ponte maravilhosa com você. Então, cara, obrigado mesmo pela sua generosidade. Que é isso. Obrigado por estar aqui e conte com a gente. E aí, antes de fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem você quiser. Pode ser para a Xuxa, para a Sasha, para quem você quiser. Fica à vontade. É um momento de agora seu de agradecer. Queria deixar uma mensagem pro mundo. Não tinha uns negócios assim, né, cara? Se você tivesse uma fala pro mundo inteiro, o que você diria, né? Mas não é isso não. É isso não. Eu queria deixar uma mensagem para minha família, e isso inclui todo o pessoal do UOL também. Que massa, cara. Eu acho que toda jornada ela tem altos e baixos, e é importante a gente ter pessoas do nosso lado que nos apoiem sempre, né? Que nos ajudem a entender o problema de forma diferente e que nos motivem, né? Que eu acho que essa troca do ser humano é uma que a inteligência artificial nunca vai fazer.
Que Então, louco, né? O sentimento é algo... Não vai ter jeito. É uma né? capacidade cognitiva que nenhuma máquina vai conseguir representar da forma... ela pode até tentar imitar, mas eu nunca pensaria em apostar nada que ela vai ser igual a gente. O ser humano tem uma... As redes neurais de inteligência artificial simulam o nosso cérebro. Mas você já viu falar que tem áreas do cérebro, às vezes, que se apagam e os outros neurônios substituem? Tem no livro Poder do Hábito, e ele conta isso, como o hábito consegue criar novas redes ali e fazer uma pessoa, por exemplo, que não tem mais a memória, conseguir criar novos hábitos, né? Então, tipo, Sim. é uma regeneração cerebral, assim, tipo, como se fosse isso, da neuroplasticidade, daí entra em outra parte, mas como que isso acontece, né, cara? Muito doido. Então, nós somos, não vou dizer máquinas, mas nós somos organismos muito mais complexos de qualquer computador e etc. Nunca um computador vai substituir a gente. Nunca, né? Nunca. É uma humanologia que vai ser, que é muito profunda, né? Muito profundo. Pô, Cids, cara, mais uma vez, obrigado pela sua aula aqui, obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar uma parte da sua vida e por estar aqui hoje com a gente. Obrigado vocês aí pelo convite, né? Para mim é uma honra estar aqui no sul de Minas. Tenho muitos amigos mineiros, né? Na época a gente construiu lá aquela tecnologia dual, veio muita gente aqui da Universidade de Minas, tal. O FMG e tal. E alguns grandes líderes que eu tive vieram aqui do que legal, Minas Gerais. Então, assim, eu poder contribuir também aqui com a região, devolver, tal, né? É nada mais do que justo, né? Que massa, cara. Poxa, fico muito grato de estar sendo essa ponte aí pra levar pra essas pessoas, assim como o Matheus foi pra nós de te trazer. Boa. E repara como você é tão generoso, cara, que o papo é nós dois. Como o Matheus tá aqui nos bastidores, você não se contentou em ficar de frente comigo, você ficou numa posição para que você possa estar de frente com ele também e com o Renan também. Então é a sua característica mesmo, é a generosidade, meu cara. Satisfação mesmo, viu? Obrigado, Ed. Muito obrigado. Valeu, meu. Você que tá com a gente até agora, espero que tenha levado muito conhecimento para que você possa aplicar na sua carreira, na sua vida e até inspirar outras pessoas. Se fez sentido um pouco do que a gente falou, compartilhe com mais alguém. Também pode fazer sentido para ela e pode mudar aí um pouco do trabalho, um pouco da forma como ela tem enxergado, não só a inteligência artificial, como a liderança, como a autonomia, as oportunidades, capacidades, a humildade e a parceria. Esse foi o nosso LideraCast 9 e a gente se vê no LideraCast 10. Valeu!